A Angélica está aqui para abordar uma questão que ela me apresentou. Cadê? Está no meu telefone aqui. Essa questão que ela me apresentou, que ela diz: Olá, professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você está aí, Angélica? Sim, Ah, ok. sim. Ok. Então, ela apresentou uma questão, que é uma questão que ela já tinha me apresentado no passado, né? Eu acho ela uma questão prática, importante, que, né, que serve, né, para que a gente possa investigar melhor, né, a complexidade desta vida manifesta nesta dualidade, né? Existem complexidades incríveis, né? Ela tem um trabalho como vendedora, a carreira dela é vendedora, ela vende em loja, não sei exatamente o que mas não são produtos de primeira necessidade, por isso que ela tem um certo conflito, ela tem que vender, 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 e ela acredita que a maioria das vendas, ela vende coisas que as pessoas não precisam realmente. Ela vende nessa loja, ela falou, eu tenho somente uma colega, cada uma atende de uma vez para dividir os clientes. E nós somos avaliados como boas ou ruins através dos clientes, né? E isso estimula a competição. Então, aí a gente já vê como é que é estruturada as sociedades, né, no planeta dos bárbaros, né? A competição, e se você está competindo com a sua colega, seu amigo, né? Então aquela amizade já fica sujeita a uma competição que às vezes pode ser desleal, né? Porque é muito fácil a gente cair naquela deslealdade quando entra em jogo uma questão de sobrevivência, subsistência, etc, etc. Então, ela precisa de ser avaliada como bom serviço ou ruim serviço através dos números. Isso estimula a competição, então gera um desconforto, uma pressão interna. E às vezes eu tenho o pensamento de que tomara que o cliente da minha colega não compre nada ou que compre algo baratinho para que eu possa ficar na frente das vendas, né? Então, você vê, é quase que inevitável quando você vive no âmbito de uma sociedade adármica, é quase impossível você não desenvolver tendências adármicas, porque é uma questão de sobrevivência, né? Competição, né? Então, esse pensamento, tomara, né, que parece lá no fundo, é tudo devido ao contexto social no nosso planeta, no qual todos nós somos estimulados a nos comportarmos de modo mais ou menos adármico, sempre. Entendeu? Existe a lei da escassez, que é manipulada, né, e que é imposta, e quando existe escassez, as pessoas, né, elas começam, né, a disputar os recursos, né, que sejam. Então, é realmente uma situação muito difícil, né? Então, ela fica observando essas tendências negativas. Tomara que o cliente não compre, tomara que, né? Eu constato que isso não é o meu desejo, que não é isso o meu desejo, porque quero que ela também esteja bem. Então, existem alguns exemplos radicais disso, né? A gente vê em alguns filmes, né? Para quem via ou ainda assiste alguns filmes, no qual existe uma situação e no final tem duas pessoas, as pessoas sempre estiveram juntas, né? Aí vocês viram aquele filme, um seriado distópio, né? Que é como é que é o título em português? The, The Hunger Game, como é que se diz em português, The Hunger Game? Ninguém sabe o que é o Hunger Game. Então, no final das contas, as pessoas vão se disputando, 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 e no final, aqueles dois que devem vencer, vencem, mas no fim, um tem que matar o outro. Então, você vê numa situação, em quantos filmes nós vimos essa situação, né? Que a pessoa fala, agora tudo bem, agora é entre vocês dois, um de vocês só é que vai sobreviver, você tem que matar o outro, né? Ah, eu não mato ele, eu não mato ele, aí depois se cria uma situação aí para sobreviver, você mata o outro, né? Então, de modo mais dramático,
isso tudo é estimulado em nossas sociedades, né? São atitudes adármicas e que todos nós nos tornamos vítimas ou vulneráveis, suscetíveis, né? A essas atitudes adármicas. No fundo, eu quero bem a ela, eu quero que ela se dê bem também, mas agora é uma disputa entre eu e ela. Eu peço a Deus para purificar-me dessa dualidade, dessas impurezas, né? Ela diz, essa competição que existe em mim e que seja feita a vontade de Deus. Às vezes eu penso em sair dessa área de vendas, mas isso é a única coisa, é o que tem, é a minha história de vida, é o meu trabalho, é a minha profissão desenvolvida. Ela, né, a Angélica tem um filho, etc. Então, talvez seja isso mesmo, seja porque é minha escola, meu caminho para render o meu ego a Deus, né? Então, com relação a este sofrimento de se sentir inferior, porque uma punição ou recompensa no sistema social, né, do planetinha dos bárbaros, é possível transcender permanecendo neste planetinha dos bárbaros e fazendo esses trabalhos adármicos, né? Ou é algo que sempre terei que lidar internamente, somente internamente? Percebo que tenho vontade, às vezes, de sabotar a minha colega, como se eu tivesse um anjo mau dentro de mim, aquela vozinha, né? Dentro de cada um de nós, dentro de Duryodhana, que sabe exatamente o que é o Dharma, mas existe esse poder que diz mais ainda assim, né? Eu quero o que eu quero, né? É como se tivesse um anjo mal me inspirando essa vozinha do diabo, dizendo, não, você tem que competir, você tem que vencer essa corrida. Penso o que Deus faria se tudo isso passa, não é real, tem a percepção disso, né? A percepção de que nada isso é real não ajuda, tá? Não ajuda. Neste caso, você tem que permanecer inserida, neste nesta realidade aparente, nesta realidade mítia, e compreender que, por questões meritocráticas, nós nascemos num planeta muito difícil, tá? Eu costumo dizer isso há 10 anos, que é Papa Karma nasceu aqui. Ah, eu acho que é isso, é sempre negativo, o planeta, coisa ele tão lindo assim. Falei, é Papa Karma nasceu aqui, tá? Então, por questões meritocráticas, nós nascemos aqui, né? E a gente vai ter que encontrar um equilíbrio suficiente para, né, prosseguir nessa viagem religiosa e espiritual, apesar de estarmos inseridos num contexto do planeta dos bárbaros, né? Num planeta difícil, onde existe o estímulo pelo suborno, pela corrupção, pela competição, pela luta, né? Essas leis impostas em torno à escassez e tudo mais, a pobreza. Então, não ajuda muito dizer e tudo isso é aparente, é aparente. A gente vive no âmbito da aparente, Angélica, e é no âmbito do aparente que a gente tem que purificar, crescer, refinar, até a gente poder compreender que tudo isso é uma mera aparência e que eu sou livre, independente de tudo isso. Da boca para fora não resolve. É melhor permanecer inserida no contexto de mídia, através da sua personalidade aparente, no seu karma aparente, como vendedora, tendo que lidar com esta contradição, uma simpatia, amizade que você sente por ela, pela sua amiga e o espírito de competição, né, negativo e até mesmo com pensamentos destrutivos, né? Como se você tivesse um anjo mau. Então, qual é a saída para tudo isso? Você pergunta, e aí, e agora? Como é que eu saio dessa? Existe uma saída para tudo isso ou eu tenho que viver a vida toda cultivando ou experimentando esses pensamentos mesquinhos, esses pensamentos impuros, né? Eu gostaria de fazer o certo, mas ainda assim esses pensamentos permanecem, né? Essa impureza permanece, né? Quando é que isso vai mudar? Essa é a questão chave. Quando é que isso vai mudar, né? Então, é um problema, é uma situação, é um karma que quase todos nós vivemos, alguns mais, outros menos, né? E, e não é fácil, não é fácil. Eu, quando eu era jovem, eu abandonei a minha profissão como engenheiro
porque eu trabalhava na área comercial, eu vendia equipamentos para a indústria do petróleo, né? Era uma posição comercial que me dava um salário bem superior ao pessoal que formou comigo e que era muito mais fera do que eu, né? Mas ainda assim, eu tive que sair porque eu não conseguia me sintonizar com aquilo. Eu virei um vagabundo espiritual, né? Sem dinheiro no bolso e saí por aí. Por quê? Porque eu não conseguia. E por coincidência, Angélica, eu tinha um filho também. Eu arrastei o meu filho comigo. Primeiro eu levei ele para o norte da Bahia, morar lá em Trancoso, Arraial da Ajuda, isso e aquilo, e depois para o exterior, tá? Não é fácil. Não é fácil. Quando você vive num ambiente. No Vedanta, a gente diz que o primeiro passo nesse processo de elevação espiritual é o meio ambiente, né? O nosso meio ambiente, associação, né? Mas a gente está associado com pessoas e circunstâncias e eventos dentro de uma sociedade, das sociedades, que são fundamentalmente é uma sociedade negativa, entendeu? As sociedades não são dármicas, elas não estimulam o Dharma. Esta cultura religiosa védica está sendo destruída. Eu que ouço sempre o Swami Paramarthananda, aqui aí ele diz já 10, 15 anos atrás, que está tudo sendo demolido, destruído durante esse período de Kali Yuga. Então não é fácil, né? Não é fácil. Eu fui movido por um impulso de chutar o balde, né? E sair por aí para o enlouquecimento dos meus pais, que fizeram tanto sacrifício para mim me formar, né? E depois, né, eu poderia ter acontecido tanta coisa ruim, mas de qualquer modo, uma mão me protegeu, digamos assim, né? E eu fui encontrando um certo equilíbrio ao longo das décadas, né? E para chegar onde eu cheguei, né? Então, é difícil dizer o que nós devemos fazer, mas aquilo que é mais importante você compreender, Angélica, todos nós somos vítimas, né? Ninguém é vítima, porque tudo é uma questão de mérito. Nós, por questões meritocráticas, nós nascemos aqui nessas circunstâncias, tá? Opressão, injustiça, isso e aquilo. Então, ninguém, deixa para lá, ninguém é vítima. Nós vivemos dentro do contexto e nós entramos em contato com as escrituras, o que é uma sinalização de mérito também, né? Não somente o demérito de nascer aqui, mas o mérito de nascer aqui e encontrar as escrituras e o guru, né? Então, agora, as escrituras nos dizem o quê? O primeiro passo é a associação. Você precisa, no meio de um oceano de pessoas e situações adármicas, não conduzentes à elevação espiritual, você tem que encontrar um oásis de raras pessoas, né, que criam um satsanga, uma sangha em torno da realidade, que seja propício ao crescimento. Então, fisicamente, quase sempre não é mais possível, mas nós vivemos no mundo digital, que infelizmente vai se tornar uma prisão digital, mas dentro das possibilidades à nossa disposição hoje, a gente pode ter satsanga associando com pessoas que querem esta elevação espiritual, esta purificação, apesar da dificuldade de viver num mundo tão profundamente adármico, tá? Então, você é jovem, você está iniciando, você tem um filho para criar, eu conheço um pouquinho da sua história que você compartilhou comigo. O primeiro passo é a associação, né? Essas impurezas elas vão passar ao longo dos anos, gradualmente, na medida que você se submete aos ensinamentos do Bhagavad Gita que nós estamos vendo. Então, se eu fosse você, eu faria um esforço e eu permaneceria menos no internet postando coisas e mais participando e estudando essas classes do Bhagavad Gita, tá? Então, a gente vai, através de um processo gradual, a gente vai purificando essas tendências, né? Que foram plantadas dentro de nós por nascermos neste planeta, né? Devido ao nosso parábola, né? Ao nosso karma. Então, a associação com as escrituras, a associação com o guru. No mundo de hoje, a gente não encontra pessoas espiritualmente, realmente espirituais, né? Você encontra o circo espiritual, que existe aí em toda parte do Brasil e no mundo, né?
As pessoas simplesmente, somos espiritual, eu tomo ayahuasca, eu tomo isso. Não tem nada de espiritualidade em tomar essas coisas, entendeu? Entre outras coisas, eu faço isso, eu faço aquilo. É tudo pré-school, mais ou menos aquilo que eu vivi com o meu primeiro guru, que eu não posso dizer o nome, mas ainda assim, esse meu primeiro guru, ele foi o guru que eu merecia na época, né? Eu postei ali, a propósito, Angélica, você viu aquela postagem? Alguém postou uma coisa de Ramana Maharshi dizendo a arrogância, né, e a vaidade pior que existe é alguém aparecer se propondo como um guru, né? E eu escrevi um comentário também sobre isso, que eu postei lá. Então, o que que ocorre? Ocorre que a gente encontra sempre aquilo que a gente merece. Existe a espiritualidade que mais rapidamente purifica o corpo, mente, se encontra no Vedanta. As outras, elas são preparações para um processo de purificação, eu diria assim. A purificação começa realmente com karma, dharma, upasana, tá? Então, você tem a possibilidade de se associar com esta sangha do Vedanta Brasil, participar ao máximo possível, não necessariamente nos fins de semana, mas participar realmente, não assistir uns fragmentinhos aqui e ali 2 vezes ao mês, né? Mas tudo isso tem que nascer dentro de cada um de nós. Você precisaria ter a maturidade e a força suficiente para saber que essa purificação, primeiro, é gradual, leva tempo, requer muito esforço, porque essa ignorância é um câncer que é impregnado em toda a sociedade, todos os aspectos da sociedade humana, tá? Então, primeiro é ver, você tem a força de sair dessa? Como eu saio dessa? Primeira coisa, tenho a força, assim, discriminação. Como assim? Eu tenho que discriminar as pessoas e as situações e as circunstâncias com quem eu me associo, né? Dentro do possível, me desassociar da ignorância e me associar à sabedoria, né, espiritual revelada por Ishvara, tá? Pessoas que estão interessadas nesse processo de purificação interior, tá? Então, é uma escolha difícil, todos nós precisamos ser muito valentes, muito fortes, muito corajosos, levantar a espada da sabedoria espiritual védica, vedântica, né, para lutar contra essa ignorância cósmica, densa, profunda. Não tem outra saída, tá? Eu não estaria aqui dizer para você, deixa o trabalho, porque eu deixei meu trabalho e deu certo para mim. Não, Deus, cada um tem que tomar uma decisão. Você conseguiria, sim, fazer esse trabalho sem ter pensamentos negativos? Sim, é possível, mas você tem que passar por esse processo de purificação, de modo que você vê o contexto que você está inserida, você vê que é um contexto realmente doentio, né? E que ainda assim você não é absorvida neste contexto doentio para se tornar mais uma doente num sistema doentio, né? Mas você interage, entendeu? De um ponto de vista, de uma perspectiva diferente, diz assim, putz, se eu tiver a oportunidade, eu vou sair, vou deixar esse ambiente doentio, tá? Aí você tem uma perspectiva diferente, você consegue lidar com a sua atividade sem ser condicionada por esses pensamentos negativos, tá? E a sua colega vai sentir que você, você gosta dela, que você cuida dela, que você quer o melhor para ela. Isso tem um poder, como é que se diz? As doenças, elas se propagam contagiante, tem um poder contagiante. A ignorância e a doença têm um poder contagiante, mas a sabedoria e a saúde também têm um poder contagiante. Se ela vê que você não está mais competindo, que você está torcendo por ela, você vai ter um impacto positivo nela. E o seu mundinho ali é muito pequeno, é você e ela. Vocês duas podem dizer, ó, esse cara estão querendo jogar nós um contra o outro, mas a gente não vai entrar nessa, entendeu? Vamos fazer de modo que a gente, né, divide bem essas coisas, né? A gente apoia um ao outro. E se amanhã ou depois você tendo uma mente mais pura, menos problemática, né? O seu filho crescendo, né? Tomando cuidado para não fazer mais filhos, como algumas pessoas que eu conheço fizeram 2, 3, aí depois a coisa fica mais complicada ainda, né? Então, aí mais tarde você pode, né, encontrar um outro modo de subsistência, né? Um outro tipo de trabalho, né?
alguma outra coisa assim, se isso for possível ainda no planeta dos bárbaros. Angélica, é, respondi sua questão, abordei a sua questão? Sim, professora. Respondeu muito bem, muito obrigada. É muito bem-vinda. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.